Somente no ano de 1947, o prefeito de Campina Grande passou a ser escolhido através de eleições. Desde então, já administraram a Rainha da Borborema 31 prefeitos. Entre os mais recentes estão Enivaldo Ribeiro, Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, Félix Araújo, Cosete Barbosa e o atual veneziano Vital do Rego. Essa é uma cidade onde a política faz parte do cotidiano de seus moradores. A importância de uma cidade que, por exemplo, vem decidindo as eleições estaduais já há muito tempo, né? Por exemplo, na eleição passada, foram os votos de Campina Grande que causaram aquela diferença entre Ricardo Coutinho e José Maranhão, que levou o Ricardo ao governo do estado. É uma coisa que vem acontecendo e não é de hoje, né? Agora, isso tem uma motivação histórica, e essa motivação histórica vem desde que Campina Grande surgiu e se emancipou política e economicamente. Historiador e cientista político, o professor Gilberg Santos também é um profundo conhecedor da história política de Campina Grande. Para ele, a cidade sempre vai figurar no cenário político paraibano, ganhando destaque. Campina Grande tinha uma importância econômica por causa do algodão e etc. E ela captou para si a importância política, porque os senhores, os homens poderosos que tinham muito dinheiro, eles influíam politicamente. E eles vinham para Campina Grande para negociar e traziam e permaneciam aqui influenciando politicamente. Campina Grande teve, né, importantes governadores, como Ronaldo Cunha Lima, por exemplo, Cássio Cunha Lima. Essas pessoas, eles chegam ao governo do estado partindo de Campina Grande e eles mantêm ou vão solidificando essa influência política. Agora, assim, é difícil precisar o momento histórico exato, preciso, que Campina Grande ganha essa importância. Se eu tivesse que escolher eu diria que a década de 50 é muito importante. O processo pós-Segunda Guerra Mundial, Campina Grande tomou para si, digamos assim, a responsabilidade do processo de redemocratização. Os processos políticos que levaram à redemocratização pós-Segunda Guerra Mundial e com a queda da ditadura Vargas, partiram de Campina Grande. Então nós temos figuras importantes politicamente aqui, que saíram daqui. É o caso do Agemir de Figueiredo, é o caso de Félix Araújo, o pai, né? Não o filho. Então tudo isso foi contribuindo, foi dando esse know-how político para Campina Grande. O papel dos homens públicos de Campina Grande na política sempre provocou o envolvimento do povo no cenário político de maneira efusiva. Um exemplo disso é como a cidade se despediu de Ronaldo Cunha Lima em julho desse ano. Um campinense que foi prefeito do município, governador do estado, senador, entre outros cargos públicos. Um adeus memorável para ficar na história da Rainha da Borborema. Nós estávamos num processo de redemocratização e ele encarnou, né, o sentimento da necessidade da mudança, da reconstrução, de sair da ditadura. Ele foi eleito pelo antigo MDB. Então ele tem uma importância muito grande por isso. Para o professor Gilberg Santos, a conjuntura atual do estado, onde 2 senadores paraibanos são de Campina Grande, atesta de forma ainda mais evidente a importância da cidade no meio político da Paraíba. Eles não são senadores, como a gente chama, do baixo clero. Os 2 têm tido um destaque importante. Veja o caso do Vital Filho, que é o presidente, ou foi o presidente da comissão parlamentar de inquérito. E Cássio Cunha Lima, ele vem sendo bem avaliado, né? Em nível de Congresso Nacional, já se sabe, né? Lá em Brasília já se tem essa cultura, já se sabe políticos que vão chegando, de onde eles vêm, que eles vêm trazendo com eles um know-how, como eu já disse, uma cultura, uma história política. E eles terminam se valendo disso. E não foi à toa que nós escolhemos aqui o Teatro Municipal Severino Cabral para essa nossa conversa sobre a história política de Campina Grande. Para quem não sabe, o Templo da Cultura também tem muito a ver com a política campinense, não é isso, professor Gilberg? Esse aqui era o palco
dos movimentos culturais e políticos de Campina Grande. Muito movimento, teve muita coisa, todos aqueles movimentos riquíssimos da década de 60 e de 70, principalmente da década de 60, aconteciam aqui, porque a cultura era indissociável da política. Era não, é. Infelizmente, hoje em dia a gente não percebe tanto isso. Eu mesmo, na década de 80, quando eu era estudante universitário, fazia movimento estudantil, eu participei de muita coisa aqui. Nós fazíamos muita reunião aqui no Teatro Municipal, assembleias e tudo mais. Ainda hoje é comum os sindicatos da cidade fazerem suas assembleias aqui no Teatro Municipal, porque ele é o templo da nossa cultura e da política também. E foi construído na época do prefeito Severino Cabral. Severino Cabral, que foi um prefeito importante porque ele encarna como ninguém o tipo de política mais personalista, mais populista que nós tínhamos no país, mas não deixa de ser interessante. É um paradoxo o fato que um prefeito como Severino Cabral tenha construído o teatro. É um legado, não deixa de ser e deve ser valorizado por isso. E em ano de eleições municipais, nada mais propício que torcer para que gestores e legisladores possam honrar o valor de Campina Grande no cenário político da Paraíba. E com isso se disponham a atuar sempre em favor de quem é responsável por tudo isso, o povo campinense.